Tudo bem, pessoal? Maravilha! Nós vamos resolver questões aqui da banca CES Gran Rio. Vou fazer comentários, complementações também, então não vamos perder tempo. Vamos lá para a primeira questão. Então, a questão 1 diz assim, ó. A organização do ensino em ciclos com regime de progressão continuada não supõe diminuição ou eliminação de mecanismos de avaliação. Ao contrário, este regime demanda uma ampliação das práticas de avaliação em seus diferentes níveis e tipos, visando a melhoria da qualidade de ensino. Dentre estes níveis de avaliação está a institucional, que no âmbito interno, em regime de progressão continuada, deve ter como objetivo. Então, um ponto muito importante, progressão continuada não é progressão automática. Deve haver sim a avaliação. Inclusive, nós precisamos explorar todos os níveis de avaliação. E por falarmos em níveis de avaliação, vamos ver aqui o seguinte, ó. Vejam comigo, quais são os níveis de avaliação que nós temos? Nós temos o seguinte, níveis. Cadê minha caneta, José? Não é isso que eu quero, não. Eu quero caneta. Então, você bem sabe que são 3 os níveis de avaliação. A avaliação da, vou pôr aqui embaixo, aprendizagem, que acontece na relação professor-aluno. A avaliação institucional, eu já falo mais dela para vocês, e a avaliação em larga escala, que é a avaliação do sistema de ensino, por exemplo, o sistema SAEB. Beleza? Isso aí. Então, com relação aos níveis, nós temos esses 3 aí. Eu já falo um pouquinho mais para vocês da avaliação institucional, tá? Vamos lá, para a questão. Então, aqui diz assim, deve ter como objetivo, nós estamos falando da avaliação institucional, estabelecer critérios de seleção de alunos para passagem entre séries e entre ciclos. Aqui, primeiro que estabelecer critérios de seleção de alunos não condiz com essa prática de avaliação em ciclos. Tá? Então, vejam, quando nós falamos de avaliação da aprendizagem, por exemplo, dentro de avaliação da aprendizagem, nós temos algumas modalidades, não é? A gente tem lá a avaliação diagnóstica, com função de diagnosticar, que ocorre no início do processo. A gente tem a avaliação formativa ou processual, que ocorre durante o processo. O objetivo, a função é formar, é fazer com que o aluno realmente aprenda, e aquela que ocorre ao final do processo, a somativa. E a gente sabe que quando nós falamos em ciclos, existe uma preocupação, todas elas vão aparecer, mas durante o processo existe uma preocupação muito grande com a avaliação formativa, porque o ciclo quer dizer justamente isso, né? O que é o ciclo de aprendizagem? É oferecer ao aluno mais tempo, possibilidades, mais apoio, experiências diversas, atividades diversas para que ele possa aprender, não é? Então, a avaliação formativa é muito importante. Bem, vamos lá, voltando. Então, a alternativa A já está errada. A B, analisar os procedimentos pedagógicos, maravilha, porque, veja, nós estamos falando da institucional. A está errada e ela estaria falando da avaliação da aprendizagem. Analisar os procedimentos pedagógicos, administrativos e financeiros, tendo em vista estabelecer novas orientações e corrigir trajetórias a partir de definições do Conselho de Escola. Maravilha. Oferecer subsídios para a C. Oferecer subsídios para a composição do projeto político-pedagógico da instituição
e de seus indicadores de autonomia para o estabelecimento de diagnóstico e de regras de retenção. Regras de retenção estragou a alternativa. D. Medir o desempenho escolar por meio de escalas padronizadas. Nada a ver. E. Elaborar relatórios sintéticos a serem apreciados pelo conselho de escola e anexados ao plano de gestão. Nada a ver também. Então é a B, gente. A B está perfeita. Por quê? Vejam. Ué, Vinícius, mas se eu estou falando de ciclo, não tenho que falar de avaliação da aprendizagem? Sim, com certeza. Mas da avaliação institucional também. Por quê? Porque para o ciclo funcionar, a gestão escolar, a administração, tudo deve funcionar junto. Numa política aí de ciclos e, consequentemente, numa organização de ciclos, eu preciso oferecer aos alunos uma estrutura. Então, eu tenho que ter estrutura para oferecer atividades diferenciadas, profissionais para acompanhar esse aluno, recursos, etc. Então, quando existe a avaliação institucional, ela vai indicar se aquela instituição realmente está preparada para trabalhar com os ciclos, se a forma como os ciclos foram organizados está correta, isso do ponto de vista da gestão e da administração e pedagógico também, para que o trabalho do professor com o aluno, dos professores, da equipe com o aluno funcione e dê resultados positivos. Tá? Falando um pouquinho mais sobre a avaliação institucional, já que nós estamos falando dela, você sabe disso, eu sei que você sabe. Uma autora muito influente que escreve sobre avaliação institucional é a Heloísa Luque. Então eu gravo aulas, né? Eu posto no meu curso aulas sobre a Heloísa Luque, porque ela é bem importante quando a gente fala de avaliação institucional. Então diz assim, a avaliação é um processo de inquirição, ou seja, de investigação, também de observação e de coleta de dados, registro, análise e interpretação da realidade. Isso aqui é muito importante, de interpretação da realidade, realizado com o objetivo de conhecê-la, para dar-lhe encaminhamento mais efetivo. A avaliação é própria das ações intencionais de investigação e inerente a elas e se constitui na adoção de métodos de observação e coleta de dados, orientados por questionamentos, e envolve inquirir, perguntar e investigar. Nós temos aqui, então, um conceito de avaliação institucional, e essa avaliação é vista como um processo pela autora, ok? Ponto muito importante. Bem, mas nós podemos falar mais coisas sobre essa avaliação tão importante, né? Então, eu vou colocar aqui, vou trazer uma flechinha aqui para falar da avaliação institucional. Qual é a prioridade da gestão escolar, né? A prioridade da gestão escolar é sempre garantir que os objetivos e as finalidades da educação sejam atingidos, ok? Para que isso aconteça, nós temos que ter um nível de organização muito bem estruturado e adequado. A avaliação institucional vai ser um instrumento auxiliar, tá? Então, ela é vista como um meio, ela é vista como um instrumento para que a escola possa alcançar os objetivos e as finalidades da educação. Agora, como que ela vai funcionar? Como que deve funcionar a avaliação institucional? Pelo que nós percebemos ali, e eu só vou trabalhar com essa informação que nós vimos da Heloísa Luque, trata-se primeiro de um trabalho coletivo, tá? Consequentemente, trata-se de um trabalho participativo. Vinícius, eu adoro participar, massa. E um ponto importante é onde que vai acontecer, por exemplo, no âmbito do conselho de escola ou comissões. E até mesmo dentro do âmbito do conselho de escola pode haver a criação de comissões. E outra coisa importante é o funcionamento, onde que nós temos aí a previsão do funcionamento da avaliação institucional, por exemplo, de uma comissão, etc.
Primeiro, a previsão no projeto político-pedagógico e depois a regulamentação no regimento escolar. Entenderam? Como assim, Vinícius? Dá uma explicadinha para nós aí. É o seguinte, o regimento escolar, a avaliação institucional, ela é um trabalho coletivo, participativo, envolve fases e tudo mais, tá? Então, nós temos ali um trabalho de diagnóstico, observação, registro da realidade, coleta de dados, depois esses dados são interpretados. Então, eu trabalhei com o conceito da Heloísa Luque, né? Agora, como que isso funciona? Onde que isso está regulamentado? Como que vai ser o funcionamento? Porque a avaliação institucional é um instrumento que precisa funcionar de forma sistematizada. Então, nós temos ali um trabalho dentro do conselho escolar e também muitas redes de ensino optam por sugerir as comissões. Então, existem comissões avaliadoras que são formadas dentro da escola. E o projeto político-pedagógico vai trazer a existência da avaliação institucional naquela escola, aquele instrumento ele é importante, o PPP vai indicar a importância desse instrumento, etc. E a regulamentação sobre como a avaliação institucional vai acontecer ou como a comissão vai funcionar, nós temos tudo dentro do regimento escolar, tudo bem? Então, aqui eu coloquei informações que podem ser cobradas de você na prova, além do que nós vimos sobre avaliação institucional aí associada a ciclos, essas outras informações que eu coloquei também podem aparecer na sua prova. E nós vamos para a segunda questão, vamos embora.